Queridos amigos, que alegria! Sempre que nós estamos gravando um programa que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade, eu sinto uma alegria muito grande. Porque eu participo de trabalhos mediúnicos há quase 35 anos. E eu confesso que todos os dias estou sempre aprendendo coisas novas. Já li esse livro várias vezes e cada vez que eu leio, novas informações vêm à minha mente, despertando novos conhecimentos. E é muito interessante nós vermos que esse livro é um grande complemento do livro dos médiuns, trazendo de maneira esmiuçada aquilo que Kardec não conseguiu explicar na sua época por causa do tempo. Ele trouxe de uma maneira genérica e André Luiz abriu esses pontos através de exemplos para que nós pudéssemos compreender um pouco melhor. Estamos estudando o capítulo 20, que é Mediunidade e Oração. Hoje será o segundo programa de 2, que nós estamos estudando a história de Anésia, onde já está em desdobramento, acompanhado por Aulus, Teonília, André Luiz e Hilário Silva, aonde eles vão levar Anésia para um salão de festas, aonde está Jovino, o seu marido, junto com a mulher, a amante, ladeado por um grupo de vampirizadores. Então nós vamos acompanhar todo esse quadro. Ela já entrou no salão, viu aquele quadro, não suportou, teve que sair para respirar um ar puro. Aulus a abraçou carinhosamente, de maneira paternal, e agora nós vamos ver o desenrolar dessa história. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra estarmos juntos em mais um dia de estudo das obras de André Luiz. Cumprimentamos carinhosamente o nosso ouvinte, o nosso telespectador, e já aproveito para saudar também os bons espíritos que sempre nos influenciam positivamente e que possamos, em mais um dia de gravação, recebermos o amparo, a visita e a intuição dos espíritos amigos. Dando continuidade ao capítulo 20. Notando-a mais senhora de si, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, falou-lhe com extremado carinho. Minha irmã, recomponha-se. Você orou, pedindo assistência espiritual, e aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. Antes de você dar continuidade, André, aqui tem um fator importante que às vezes na leitura a gente deixa passar desapercebido, não é? Aulus diz a ela: você pediu na prece assistência. Por isso que o Evangelho de Jesus diz: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Ou seja, você pediu, nós estamos aqui, agora você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que reanimar-se, você vai ter que criar forças para poder também, junto de nós, cooperarmos com Jovino e com essa mulher. Isso é um detalhe importantíssimo. Esperança? Clamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguiu comovente e expressivo. Traída por quem? Por meu esposo, que falhou aos compromissos do casamento. Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos?
Desconhece que os melhores devem ajudar aos menos bons? É interessante, não é? Na condição de um chefe religioso, às vezes me convidam para fazer um casamento civil, porque qualquer chefe religioso pode fazer o casamento civil. E lógico que eu tenho vários casamentos, não é, preparados nas falas sobre a importância do casamento. E um dos casamentos que eu faço, eu tenho exatamente essa fala, que eu acho uma coisa fantástica, que algo diz àquela mulher. Eu fui traída, porque você já percebeu que nós somos sempre vítimas? E agora então algo está tentando dizer, mas por que você se acha vítima? E aqui ele começa a dizer o educandário, que é a terra, de que existe professores e alunos. Os professores têm a obrigação de ensinar os alunos os caminhos difíceis que têm que passar. Então nós vemos aqui, eu gosto muito, quando ele diz, o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne. Você acha que é isso? Os prazeres. Então, um outro ponto que ele coloca, eu acho fantástico, supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo. August começa a questioná-la, porque ela já conhece o Espiritismo, ela já sabe da reencarnação, ela sabe que nós estamos aqui colhendo o que nós plantamos, ela já tem isso como teoria, só que agora ela está vivendo na prática todos esses conceitos para compreender as dificuldades da alma. Desconhece que os melhores devem ajudar aos menos bons, falando dos alunos, pelas quais todos nós somos alunos repetentes, porque fizemos coisas erradas no ontem e hoje aqui estamos para tentar burilar o nosso coração. André, que mensagem linda que August traz, não apenas para a Nésia, mas para todos nós refletirmos a importância da vida. É verdade. É uma pequena aula de que o casamento, como a nossa própria jornada terrena, é composta por fases. E há fases para tudo. E aqui a Nésia está passando por uma fase diferente da que ela esperava. Mas ela, na condição de uma aluna, por ser mais experiente nestes assuntos espirituais que o seu marido, é convidada a uma colaboração maior e mais efetiva. Continua. A interlocutora, chamada Abrius, sustou a lamentação. Ainda assim, após fitar o nosso orientador, com entranhada confiança, alegou triste, mas Jovino. Aulus, porém, cortou-lhe a frase, acrescentando: esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho? Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual, necessitado de compreensão e sacrifício para soerguer-se, como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração, a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Anésia, o amor não é tão somente aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais, em favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há
a recear se a jardineira está vigilante. Então aqui eu vou completando naquele quadro que eu contei a vocês do casamento civil, eu coloco essa parte. Eu me emociono com essa parte, porque ela é de uma profundidade tão grande quando nós passamos a meditar. Há pouco tempo eu encontrei lá no núcleo, foi fazer uma visita para nós, eu nem contei ao André, um grupo do pessoal do Lions Club, que estava aí com o governador deles, e eles queriam conhecer o núcleo, nós tivemos um café pela manhã. E no meio tinha uma moça que contou para todo mundo que eu havia feito o casamento civil dela há 19 anos atrás. E ela começou a dizer que quando termina o casamento eu entrego assinado por todos os padrinhos uma cópia desse documento para que eles possam guardar. E ela disse para mim: Sérgio, nos momentos difíceis da minha vida, nos momentos difíceis do casamento, eu sempre pego aquilo que você escreveu para refletir. E exatamente ela se referia a esse pedaço que nós acabamos de ler. Esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho? Então ele começa a chamá-la na responsabilidade de uma cristã. Depois ele continua: nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para soerguer-se. É interessante essa frase, porque eu me lembro que Francisco Cândido Xavier dizia que na maior parte dos lares o homem é o filho mais velho, que mais trabalho dá, onde a mulher muitas vezes tem que ter muita paciência, tolerância para aceitar tudo isso. Ele vai falando de maneira poética, como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha de coração. Eu confesso que são palavras muitas vezes jogadas ao vento. Nós às vezes não paramos para refletir na profundidade de um casal, do papel do homem, do papel da mulher. Então nós vemos aqui August convidar todos nós a essa reflexão, porque nós confundimos casamento com sexo, e casamento é muito mais. Casamentos são, na grande maioria das vezes, criaturas falidas, que se encontram reunidas no campo de batalha da vida para tentar reerguer-se dos desastres que fizeram no passado. Então, realmente, eu fico muito comovido com essa mensagem, porque eu acho ela de uma profundidade tão grande, André Luiz. Sem dúvida. E também é um alerta para nós todos fazermos uma reflexão na qualidade que nós somos de esposo, de esposa, a qualidade que nós temos de relação dentro do casamento, porque muitas vezes nós fazemos o papel do Jovino, da Anésia, ou inverte-se os papéis, quem é o Jovino é a mulher, quem é a Anésia é o homem. Então é um alerta para nós também, que já que é uma situação tão corriqueira. André, olha que interessante essa última frase que também nos chama a atenção. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante. Olha que fantástico, André. Ou seja, nós somos uma planta que vamos estar sempre sendo visitado, ora pela morte e pelas dificuldades que isso vai gerar em nossos meios, para aqueles que ficam, ora pelos parasitas, pelos vermes, que também hão de tentar penetrar para fazer com que a planta morra. Eu achei fantástico essa colocação de August.
Nesse ponto das belas palavras do instrutor, a mãezinha de Márcia voltou-se para ele, à maneira de uma doente agarrando-se ao médico, e rogou em voz súplice: sim, sim, reconheço. Entretanto, não me deixe sozinha. Sinto-me atribulada. Que fazer da mulher que o domina? Nela vejo a perturbação e o fel de nossa casa. Assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando-o e destruindo-o. Então aqui nós vamos perceber que agora ela vê em Aurus a figura de um pai, aquela figura de um mentor espiritual, aquela figura de alguém que é um porto seguro para lhe dar o ombro para que ela possa chorar. E ela começa a indagar o que eu devo fazer para manter paz dentro do meu lar, o que eu devo fazer diante dessa perturbação e desse fel que está inerente em nossa casa. Então ela começa a pedir ajuda, e agora nós vemos aqui um posicionamento diferente de Anésia, agora com as orientações que ela recebeu, já se envergando para a humildade, do que aquele primeiro momento que ela se acha vítima. Agora ela já sai da condição de vítima e ela vê naquele pai espiritual que é Aurus o que eu devo fazer, como eu devo proceder. Não se refira a ela assim, com palavras amargas. É também nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos. Mas como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna. Parece uma serpente invisível, trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós. Nosso templo doméstico, por isso, transformou-se no inferno, em que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia e insegurança. Que fazer de semelhante criatura? Então nós vemos aqui Aurus convidando Anésia a ver aquela irmã não como uma inimiga, mas como uma amiga necessitada de auxílio. Nesse momento, Anésia está confusa e ela diz: mas como? Como eu posso acolher essa mulher em bons pensamentos? Se a minha casa está em ruína, a minha família está totalmente desestruturada, eu estou vendo na minha casa um inferno por conta de tudo aquilo que está acontecendo. E nós já vimos em lição anterior que a casa que ela mora está hipotecada, tem muitas dívidas, as duas filhas tiveram que trabalhar mais cedo para poder ajudar dentro de casa. Elisa, a mãe de Anésia, se encontra dementada, sob um processo obsessivo terrível, gerado pelo próprio filho, que desencarnou de alcoolismo. Então ela diz: como que eu devo reagir perante tudo isso? Compadeçamo-nos dela. Terrível ser-lhe-á o despertamento. Compaixão? E que outra melhor represália, senão essa? Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Aulus, porém, tomou-lhe a destra inquieta e esclareceu. Aqui então, antes de nós falarmos um pouquinho todo o esclarecimento que ele vai fazer, porque agora vai ter que envolver coisas pertinentes a outros tempos, não é? Ele diz: você tem que ter compaixão. E ela diz: e que outra melhor represália senão essa? Se sentindo aquela vítima
Então nós vemos que Aulus, de maneira sincera, diz: não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Ela pergunta a Aulus: mas espera aí, ela está fazendo algo terrível. Ela não tem que pagar por isso? Não é justo? Ela está fazendo com que uma família toda sofra? E agora e há necessidade, não é? Ele coloca a mão na destra para que ela pudesse se aquietar um pouco, e aqui nós vamos ver algumas revelações muito importantes para Anésia. Abstenhamo-nos de julgar. Consoante a lição do Mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão, e sob o império da sombra, que poderemos aguardar, senão a cegueira e a morte? Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces e em suas meditações, por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no pretérito? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? Nossa mãe ou nossa filha? Não condene. O ódio é como o incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma, por fim, em servidor do próprio bem, ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade. Ame e ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam, à medida que se nos aumente o mérito moral. Então eu gostei muito desta ponderação de Aulus. Primeiro ele disse, olha, evitemos o julgamento. É uma irmã que nós temos que orar por ela, porque quando ela despertar, ela vai ter um martírio moral muito grande. Outra coisa, Anésia, aqui não cabe retornarmos no tempo. Será que ela já não foi uma parceira de crimes do passado? Ou uma vítima nossa do passado? Será que não está reservado a ela, no amanhã, vir na condição de uma mãe ou de uma filha? Ou mesmo, agora palavras minhas, de uma neta, ela reencarnando filha ou filho de uma das filhas de Anésia com Jovino? Então, aqui eu acho muito bonito. Ela falou, continue na prece, o mal há de dissipar, continue firme. Toda fase tem o seu começo e tem o seu fim. E esta fase turbulenta, quando passada com fé, com otimismo, com esperança, você sairá mais fortalecida, você sairá renovada, e esta fase há de passar, mas não nutra por ela ódio. Ódio por ódio é a base da magia negra. O ódio nos leva a perder a razão, a perder o bom senso, a nos afastarmos do equilíbrio. Então, esta recomendação de Aulus, ela não serve apenas para as pessoas com complicações no matrimônio. Ela serve nas relações pais e filhos, profissionais, religiosas, civis, onde estivermos. Esta orientação, neste momento específico da leitura, não é apenas nas traições conjugais, não. Quantas vezes não passamos por turbulências dentro da nossa própria casa em relações a não ser esposa e marido, marido e esposa. Então eu gostei muito da atualidade, da pontualidade, da doçura e da firmeza, ao mesmo tempo, doçura e firmeza, que o nosso irmão Aulus orienta esta companheira que não é má, estava apenas com o coração ferido por tudo que vinha passando.
Interessante também, né, André? August poderia, ali em estado de espírito, revelar muitas coisas para nossa irmã, mas não era momento. É apenas momento de reflexão. E realmente é encantador a colocação de August quando diz para Heródia: como é que você pode julgar se você não sabe o seu passado? Será que você não prejudicou essa moça em algum momento da sua existência anterior? Será que amanhã ela não pode ser sua mãe? Isso é uma coisa tão fantástica, não, André? Relembrando a questão da reencarnação. Vamos continuar a leitura para nós vermos o desencadear dessa história. Anésia, assemelhando-se a uma criança resignada, pousou no benfeitor os olhos límpidos, como a prometer-lhe obediência, e Aulus, afagando-a, recomendou: volte ao lar e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio, na defesa de sua segurança. A mãezinha enferma e as filhinhas reclamam-lhe amor puro, tanto quanto nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio de seu coração. Então nós vemos aqui, não é, que ela é como uma criança resignada. Ela ouviu aquelas palavras que foi como um bálsamo, uma anestesia, anestesiou a sua mente, balsamizou o seu coração. E aí continua algo: você vai voltar para a sua casa, você vai usar o recurso da humildade, do perdão, você vai ter o trabalho e a prece. Continue o seu trabalho na área assistencial, continue o seu trabalho na sua casa. Você tem uma mãe dementada que precisa do seu amor. Você tem 3 filhas que precisa da sua companhia como mãe, acompanhando a cada um de acordo da sua necessidade. E deixe com que as coisas aconteçam naturalmente. Então nós percebemos que esse desenlace desse nosso irmão foi fantástico. Olha como ele encerra dizendo: nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio de seu coração. Dá tempo ao tempo. É uma ilusão que ele está vivendo. É já que tudo isso passa, se nós tivermos a prece, a humildade e a oração como fonte de luz de nossa vida. Anésia ergueu a cabeça para o firmamento constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor, e em seguida tornou à casa. Vimo-la despertar no corpo carnal, de alma renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar, ponto a ponto, a entrevista que tivera conosco. Em verdade, não conseguiu alinhar senão fragmentárias reminiscências, mas reconheceu-se reconfortada, sem revolta e sem amargura, como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Então, após a recomendação de Aulus, ela ainda fez uma prece, agradecendo por aquele momento. Não é fácil o que a Anésia está passando. Não estamos aqui dizendo que é uma situação das mais simples, não. É uma situação bem desafiadora. E ela mantivera a humildade, ela mantivera a calma, mesmo não compreendendo propriamente o que se passava. Então nós estamos diante de um caso comum. Ela retornou para sua casa. Quando ela retornou, ela lembrou fragmentos da conversa que teve. Aquilo, de modo intuitivo, acalmou seu coração e, ao mesmo tempo, deu força para que ela pudesse olhar a mãe doentinha, ajudar as 3 filhas e compreender o marido
que estava passando por uma dificuldade e todo plantio tem a sua colheita, então Jovino também estava passando por um momento que requeriria dela prece e compreensão. Um outro ponto interessante também, André, que eu vejo dessa prece e compreensão que você diz, que eu acho que é muito importante, é nós realçarmos a importância de conhecer o Espiritismo. Quando nós vemos Jesus dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu digo que o movimento espírita desperta a nossa consciência. Quando nós temos um problema, nós temos uma encruzilhada. 2 caminhos se abrem diante de nós. O primeiro caminho é o mais comum, é o caminho da revolta. Foi o que Anésia, num primeiro momento, tentou seguir. O caminho da revolta, do ódio, da amargura. Mas como ela tinha mérito para receber um auxílio, algo indagando ela em sua consciência faz com que algumas palavras sejam colocadas para lhe chamar a atenção de maneira paternal e ela então escolhe seguir o caminho da resignação. Olha que bonito, André. Recordou Jovino e a mulher que o hipnotizava compadecidamente, como pessoas a lhe exigirem tolerância e piedade. Profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito. A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher. E pensava que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do lar? Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não devia render graças a Deus por sentir-se na condição da esposa digna? Sim. De certo, a pobre criatura que lhe perturbava o marido não havia acordado ainda para as responsabilidades e para o discernimento. Necessitava, pois, de compaixão e de amparo, ao invés de crítica e azedume. Aqui, André, nós temos 2 pontos que eu acho que é importante. Primeiro, ela despertou com aquela felicidade, não lembrava das coisas que havia acontecido totalmente, apenas uma fragmentação de algumas frases, de algumas colocações. E um outro ponto é que ela despertou-se já não chamando mais aquela de rival, de inimiga. Ela já consegue haver uma irmã necessitada, uma irmã em desequilíbrio que precisa de ajuda. E aqui ela começa a fazer uma série de ponderações que realmente ela tem que começar a mudar a sua maneira. Eu vou me enfrentar com ela? Não vale a pena. Eu vou ficar aqui degradando mentalmente contra ela? Também já vi que não vale a pena. Eu vou tentar ajudá-los. E qual é a recomendação que ela recebeu? A prece, a oração. Olha que bonito, André. Sem dúvida. É uma companheira, Anésia, pelo que nós estamos percebendo, muito devotada. Porque ninguém tem essa resignação só porque o mentor espiritual falou. Aulus visitou e ela foi tocada pelo amor de Aulus. Não, a Anésia já tinha dentro de si. É natural que no primeiro momento ela se revoltasse. Olha, nenhum de nós, se fosse traída pelo marido ou pela esposa, ficaria contente. Nenhum de nós é masoquista a esse ponto. Olha, meu esposo me trai, minha esposa me trai e eu perdoo. Não, a gente também tem brio, a gente também tem vergonha na cara. Então a primeira atitude que ela teve é legítima de uma mulher. Olha, deu 3 filhos a ele, é uma mulher digna, é uma mulher que não sai procurando homem na rua, tem de tudo aqui em casa. Então, ela já era resignada, ela trazia isso com ela. Ela precisava era desse start, ela precisava era dessa orientação, com amor e com fraternidade. Então, realmente é um capítulo
Anésia é uma encarnada que inspira em todos nós um exemplo. É perfeita? Não. É missionária? Não. Mas é um exemplo de resignação. Continua André Luiz. Consolada e satisfeita, passou à medicação da genitora. Hilário, admirado, exaltou os méritos da oração, ao que Aulus enunciou. Em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada à mediunidade gloriosa, a prece é abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão. Indicando a dona da casa, agora em serviço no aposento, meu colega observou. Vemos então em nossa amiga preciosa mediunidade a desenvolver-se. Então nós vemos aqui que ele começa a perceber que a mediunidade, de uma certa forma, dos 70 tipos de mediunidade elencada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, por isso que o tema desse capítulo é mediunidade e oração, começa a fluir na vida dessa irmã, porque começa a perceber que ela é receptiva do auxílio do plano espiritual, ela se permitiu ser receptiva. Então ela começa nesse intercâmbio do mundo espiritual para com o mundo físico. Muitas pessoas podem se perguntar, Sérgio, por que nós não temos esse auxílio? Porque nós não nos permitimos. Eu vejo, por exemplo, no trabalho de atendimento fraterno, que eu atendo as pessoas há tantos anos, eu percebo que a grande maioria das pessoas expõe um problema e quer que nós possamos dar uma orientação dentro daquilo que ela ou ele quer ouvir. Quando nós falamos algo diferente, a pessoa diz, olha, Sérgio, eu acho que ou eu não estou sabendo expor, ou você não está me entendendo. E ela expõe a mesma coisa, e você fala a mesma coisa, e a pessoa sai do centro contrariado, porque ela quer ouvir aquilo que ela quer ouvir. Então nós vemos aqui, num primeiro momento, a Nésia estava com o pé atrás. Aulus lhe chamou a responsabilidade, mas a Nésia se permitiu ouvir, se permitiu abrir o coração e se permitiu ser ajudada. O maior problema das pessoas é que as pessoas não querem ajuda. As pessoas querem que alguém resolva o problema dela. E isso é muito grave. Vamos continuar para nós vermos o encerramento dessa história. Como acontece a milhões de pessoas, disse o orientador, ela detém consigo recursos medianímicos apreciáveis, que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo-lhe a obrigação de construir, dentro de si mesma, a fortaleza de conhecimento e vigilância, na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade. Aqui é um outro ponto importante. Vamos relembrar que somos nós que escolhemos as nossas companhias espirituais. Essa irmã trabalha numa casa espírita, ela trabalha na assistência social da casa, ou seja, na obra fraterna, seja na comida, seja na distribuição de roupa, seja na distribuição de cestas básicas, ela está muito envolvida nesses trabalhos. Então Jesus diz, digas com quem tu andas e eu direis quem tu és. No movimento espírita, eu sempre digo algo similar. Digas quais são os seus pensamentos e eu vou dizer quais são as suas companhias. Essa irmã, como tinha pensamentos bons, ela então teve a oportunidade de ser socorrida por bons espíritos.
e pela prece busca solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. Aulus sorriu e ajuntou. Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo. A casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais. A velhinha doente aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. E um espírito transformado naturalmente transforma as situações. Então, Anésia é uma bandeira de resignação. Ainda não venceu, porque estava na carne. Teve apenas novas energias para seguir adiante. Percebeu que não poderia mudar o meio em que estava, mas poderia mudar a sua forma de ver, a sua forma de sentir, a sua forma de estar, e isso proporcionou a ela uma renovação interior. Fabuloso! Esta nossa irmã que se colocou resignada. É um exemplo. É difícil nós acharmos também um encarnado com estas predisposições. Às vezes o nosso orgulho fala mais alto, às vezes o nosso amor próprio fala mais alto, às vezes nós trabalhamos com aquela ideia, o que o outro vai pensar, e colocamos a perder. Ela optou pelo caminho da resignação. Ela optou pelo caminho do perdão. Se ela vai conseguir, é uma outra história. Se ela vai manter esse padrão elevado, é uma outra história. Mas aqui demonstra um coeficiente para suportar e resignar mediante uma situação difícil em que ela estava envolvida. E um outro aspecto também, André, que me chamou muito a atenção, é que ela está criando força para superar as dificuldades que ainda não foram superadas, né? Então isso me chamou muito a atenção. O assistente, contudo, interrompeu-se e lembrou-nos o horário de volta. Por solicitação de Teonília, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Externei o desejo de analisar-lhe o campo orgânico. Todavia o instrutor recordou-nos a hora avançada e prometeu voltar conosco em tarefa de assistência à velhinha na noite próxima. Então nós percebemos aqui, não é, que André Luiz e também Hilário eram duas criaturas que eram cientistas, estavam querendo acompanhar tudo. Como foi dito que está chegando o momento do desencarne de Elisa, eles queriam acompanhar mais de perto todo esse processo. E Aulus diz, não, nós temos que ir embora e amanhã, como haverá o desencarne da nossa irmã, nós vamos chegar mais cedo para acompanhar e aí vocês vão ter tempo de fazer um estudo na sua questão orgânica, porque eles queriam estudar a questão orgânica sabendo que aquela irmã também foi a nocaute, tendo em vista o filho ter se envolvido e vampirizado durante muito tempo. Ele quer estudar um pouco quais são as condições que levaram o aspecto neurológico dessa irmã e quais as influências orgânicas que ela sofreu para chegar a essa condição. Lógico que isso aqui é um início de um estudo para a ciência, veio no meio do século passado e hoje, sem sombra de dúvida, a ciência está se aproveitando e muito nos estudos em grandes universidades do mundo todo que estudam essas obras de André Luiz e que têm trazido para o dia a dia grande contribuição, principalmente no tocante à mente humana. Queridos amigos, concluímos com este vídeo o estudo do capítulo 20. E no próximo vídeo nós teremos a continuidade acompanhando a desencarnação de Dona Elisa, mãe de Anésia. E eu gostaria de pedir a sua ajuda em torno deste vídeo e deste canal. A
TV A Caminho da Luz. Neste vídeo, deixe o seu like, comente no chat e também no vídeo. Ah, André, mas o que eu posso pôr no vídeo? Bom dia, boa tarde, boa noite, a cidade em que esteja nos assistindo, um comentário do que você achou pertinente, do que eu e o nosso querido Sérgio falamos. Fato é que tanto o seu joinha quanto o seu comentário no vídeo, ele é muito importante para o nosso canal. Quem ainda não se inscreveu no canal e habilitou as notificações, se inscrevam. É muito importante para o nosso canal. Também convido, aqui na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais, as minhas e do nosso querido Sérgio. Nos siga no Instagram e nos acompanhe no Facebook. Lá vocês perceberão a atividade imensa que o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, desempenham aqui em Itapira, e você pode nos ajudar diretamente se tornando membro do canal. É uma plataforma do próprio Google, você escolhe o valor e o período, e este recurso ajuda a mantermos o canal e a mantermos as atividades assistenciais do CEPAC. E você também pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 19 997 782794. Queridos amigos, nós vamos encerrando com muita alegria esse capítulo. O André já falou, mas eu venho reforçar. Dê o seu joinha, que é muito importante para a nossa página. Eu gostaria também de agradecer os recados que eu tenho recebido, as mensagens que vocês têm nos passado de encorajamento para continuarmos os estudos dessa obra. Um beijo no seu coração e estamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Um abraço e um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo estudo, até o nosso próximo capítulo.